É uma grande alegria nós podermos estar juntos para poder desfrutar desta mensagem que nós agora vamos compartilhar com todos vocês. O nosso tema que nós estamos desenvolvendo é Cristo, nossa suficiência. E como subtema, nós queremos desenvolver com vocês, o Senhor é o nosso pastor. Por que isso é importante para todos nós? Porque nós vivemos num tempo de muito conflito, estamos vivendo cercado de tantas notícias ruins, e isso acaba afetando a nossa confiança, a nossa fé, mas também o nosso estilo de vida. E o salmista Davi, ele vai nos mostrar por meio deste salmo que ele também, na época dele, ele já passou por muitas dificuldades, enfrentou muitas situações adversas, mas ele tinha prazer, ele conseguia viver com alegria, porque ele escreveu este salmo, Provavelmente ele escreveu esse salmo já com uma certa idade, e então ele chega na sua vida com essa experiência de que o Senhor é o nosso pastor. Eu quero ver com você, eu quero extrair com você 3 lições que Davi nos dá aqui através desse salmo. Tá? Mas o salmo diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ele continua no versículo 4 dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. No versículo 6 ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, 3 lições nós podemos extrair exatamente desse salmo. Primeiro, Davi diz: o Senhor é meu pastor. Por que ele usa isso? Ele diz: Senhor é meu pastor porque me guia, por esta vida e supre minha necessidade. Então Davi tinha essa convicção, ele tinha essa certeza que a caminhada dele nessa vida só era uma caminhada próspera, porque o Senhor era que o acompanhava, o Senhor era o que guiava. Por isso nós podemos ler nos versículos 1 e 3 do Salmo, quando ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Davi sabia que a caminhada dele não era uma caminhada sem dificuldades, mas a alegria dele, porque o Senhor era seu pastor, porque a presença do Senhor é que nos faz a gente poder descansar em pastos verdejantes. É exatamente a presença do Senhor que nos faz poder ter uma alma alegre, uma alma feliz. Então, a caminhada dele era dura, era difícil. Você sabe muito bem disso. Se nós olharmos para o livro de Samuel, nós vamos observar exatamente essa caminhada dele. Davi vivia atrás das malhadas das ovelhas, e era um garoto que, de uma certa forma, bem aparentemente, rejeitado, pelos seus irmãos. Ele cuidava das ovelhas, teve um caminho difícil. Depois você lembra que ele foi ser servo de Saul, e quanto Saul o lhe perseguia, quanto ele passou por inúmeras dificuldades. Mas você vê que Davi, ele se torna o rei de Israel. Por quê? Porque ele sabia que o Senhor o conduzia. Então, quando ele chama ou lhe diz que o Senhor é o nosso pastor, é porque ele está confiante que o Senhor está conosco em nossas caminhadas. E uma outra coisa muito preciosa, quando nós confiamos no Senhor, nós podemos ver como o Senhor ele tem um projeto que é melhor para as suas ovelhas, que é melhor para o seu povo. Observe que ele diz: quando o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque o Senhor vai suprir toda a nossa necessidade para que nós possamos caminhar com integridade, com alegria, com fidelidade. Então, todas essas coisas que nós precisamos para caminhar nessa vida com sinceridade e integridade,
ela vem do Senhor. É o Senhor que vai suprir para que nada venha nos faltar. Quando ele fala, ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para junto das águas tranquilas, mostra o cuidado do Senhor em cuidar das suas ovelhas. Davi está falando de uma linguagem apropriada, porque ele foi um pastor e ele sabia disso quando ele levava as ovelhas do seu pai para pastar, como ele procurava os melhores campos, né, para poder deixar a ovelha mais à vontade, mas também como ele protegia as suas ovelhas. Então ele tem uma linguagem apropriada para isto. Ele conhecia o Senhor, ele sabia quem era o Senhor, mas também ele sabia, porque ele também tinha vivido uma vida de pastor, cuidando das suas ovelhas, e essa experiência dele cuidar das suas ovelhas, ele traz para todos nós. Agora diga, meu precioso irmão, por que você está até aqui? Quem foi que lhe conduziu até aqui? Como tem sido a sua caminhada, mesmo sabendo que há muitos obstáculos? Observe que é o Senhor que nos conduz nessa estrada da vida. É o Senhor que nos leva para os campos verdejantes. É o Senhor que refrigera a nossa alma. Porque imagina se o Senhor não refrigerasse nossa alma, como nós poderíamos viver em tanta turbulência? Como nós poderíamos enfrentar tamanhas dificuldades se o Senhor não tivesse a nos guiar? Então, Ele é o nosso pastor, Ele cuida de nós, Ele tem se preocupado com cada um de nós. Portanto, meus irmãos, sejamos servos íntegros, sejamos fiéis ao Senhor. Davi também nos extrai uma outra mensagem aqui do Salmo 23. Ele também vai dizer: o Senhor é meu pastor, porque Ele me protege contra os meus inimigos. Então, no primeiro ponto, Davi chama que o Senhor é meu pastor, porque Ele nos conduz, Ele prepara o caminho para a nossa caminhada, Ele prepara a nossa trajetória, Ele vai suprindo nossa necessidade. No segundo aspecto, Ele mostra Deus como a nossa proteção, como a nossa segurança. Ele diz isso no versículo 24, aliás, no versículo 4 e versículo 5. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O que seria ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte? No caso de Davi, ele saberia muito bem isso quando ele ia conduzir as ovelhas do seu pai, né? Ele não poderia andar pelos penhascos com suas ovelhas. Além dos caminhos não serem apropriados, né? Montanhas muito íngremes, ele sabia que as ovelhas ali iam ter dificuldade para caminhar, né? Elas poderiam cair dos penhascos, assim morrer. Então ele levava ela pela parte mais segura, pela parte lá de baixo do vale, porque lá ele poderia caminhar com todas as ovelhas com segurança, tá? Mas isso não quer dizer que não tinha perigo. Tinha perigo, sim. Tinha perigo de vários animais poderem atacar as suas ovelhas. Tinha perigo das serpentes. Mas Davi, ele sabia do perigo que acontecia e ele então procurava guardar as suas ovelhas. Todos vocês sabem, ele mesmo disse que ele livrou as ovelhas algumas vezes, né, do ataque de ursos, de ataque de leão, né? Ele sabia proteger. E ele toma isso como princípio, como ensino. Tá? A nossa trajetória nessa vida, muitas vezes nós estamos andando pelo vale da sombra da morte. Por exemplo, o mundo hoje está andando, né, pelo vale da sombra da morte. Vivemos extremamente no momento de pandemia, um momento de muita dificuldade, um momento de muito terror, de muita incerteza. Mas como Davi tinha convicção, eu quero também transmitir para você isso. Nós devemos confiar que o nosso Senhor é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos protege. Se nós formos para olhar rapidinho 1 Samuel, a partir do versículo 17, você vai ver como Deus livrou Davi das mãos dos Golias, né? Um jovem, ruivo, pequeno, né? Foi lutar juntamente com um gigante, tá? Mas Deus ali o ajudou a derrotar aquele gigante. Se você virar a página mais um pouquinho para o versículo 23, você vai exatamente ver Deus, né, ajudando Davi, defendendo Davi, ajudando Davi a derrotar os filisteus, né, que eram os grandes perseguidores, né, do povo judeu. E Davi, então, ali
vence os filisteus. Vire a página para o capítulo 24 e você vai ver exatamente Deus ajudando Davi, né, contra os ataques maléficos ou malignos, né, de Saul contra ele. Né? E então nós vemos exatamente Deus ali protegendo, guardando, né, Davi de todos esses perigos. Então, quando Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele coloca aqui uma possibilidade, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai nos livrar. Meus irmãos, nós temos uma trajetória nessa terra. O Senhor nos elegeu, Ele nos escolheu para sermos o seu povo, para sermos uma nação santa, um povo de propriedade de Deus. Então Deus é que vai garantir a nossa caminhada nessa terra. O que cabe a mim e a você é a confiança no Senhor. É nós podermos colocar diante dele a nossa vida e confiar nele, procurar fazer ou viver de acordo com a sua palavra. E ele vai garantir a nossa chegada. É ele que vai nos levar para a Terra Santa, né, os portais celestiais. Não é a nossa sabedoria, não é a nossa inteligência, né, não é a nossa capacidade. Isso tudo tem importância. Mas quem vai nos garantir a nossa chegada com segurança é o Senhor. Então, enquanto nós estivermos marchando por esse mundo, nós temos que confiar, como temos que acreditar que o Senhor vai nos conduzir, né, nessas estradas, né, mesmo escuras da noite, mas com segurança, porque é o nome dele que está sendo preservado. Né? E ele diz no versículo 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi tinha muita segurança, muita confiança que Deus iria conduzi-lo de tal maneira que os inimigos não poderiam prevalecer. O Senhor o ajudaria na vitória contra seus inimigos, né? Ele diz, unge-me a cabeça com óleo, né? E meu cálice transborda. Ungir a cabeça com óleo. É uma forma de um anfitrião, né, reconhecer a importância de uma pessoa e ungir a cabeça com óleo era o referencial, né, daquela pessoa, era muito especial. Então Davi, ele tem isso na sua mente, né, que ele é uma pessoa muito especial, porque Deus tem se preocupado e tem cuidado de cada um de nós. Você é muito especial para Deus. Você é uma pessoa de grande importância para Deus, porque Deus usa a nossa vida para podermos espalhar o seu bom perfume nessa terra. Então, nós somos guardados, sim, por esse precioso e grande poder de Deus, que Deus tem para nós. Quero também mostrar por que Davi chama o Senhor de meu pastor. E ele faz isso de uma maneira muito preciosa, usando a terceira mensagem que eu quero extrair aqui do livro para você. O Senhor é meu pastor porque a sua bondade a bondade de Deus, me conduzirá até a casa paternal. Então Davi tinha essa convicção. Primeiro que Deus o chamou, que Deus o escolheu, então Deus o ajudaria em toda a caminhada da sua vida. Deus era que prepararia o seu caminho, o caminho de vitória, vou usar essa expressão. Ele sabia que, apesar das dificuldades da Vale do Sombra da Morte, mas Deus o protegeria, Deus o guardaria de todos os males. E agora Davi tem em mente que Deus o conduziria até a casa paternal, né? Ou seja, Deus o levaria, Deus o providenciaria para ele a vida eterna, talvez daqui um ponto, né, da vida, ele olhando mais para o ponto escatológico. E eu quero convidar você a ver comigo exatamente a convicção de Davi. Veja comigo o Salmo 27, versos 1 e 2, onde ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem.
Então veja que no versículo 1, Davi fala de salvação, fala da sua proteção, mas também ele fala de salvação, incluindo, né, a vida, né, longa, futura com Deus. Por isso ele não tem medo dos seus adversários. Ele sabe que Deus o guardaria, que Deus o protegeria. Veja que ele tem uma linguagem tão preciosa, eu estou usando aqui o termo escatologicamente, porque quando chega no capítulo 27, ele vai para os versículos 13 e 14, isso fica muito patente para nós. Quando ele diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Que linguagem é essa? Né? Ele está falando da vida eterna, ele está falando da vida com Deus. Então a confiança que ele tinha, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Mas no versículo 14, ele também diz, espera pelo Senhor, tenha de bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera pelo Senhor. Então ele tinha essa certeza, ele tinha essa convicção, que Deus, o Deus que elegeu, o Deus que escolheu ele lá dos filhos de Jessé, o Deus que abençoou toda a sua trajetória na vida, esse Deus conduziria ele também até a casa paternal. Portanto, eu quero animar o seu coração. Eu quero dizer que sim, não estou dizendo que nós não estamos passando, nós estamos vivendo dias difíceis. Claro, sim, tudo isso é verdade. Mas isso faz parte da vida pecaminosa. Faz parte da queda do homem. E nós precisamos saber enfrentar isso. Nós precisamos ter sabedoria para conviver com essas coisas. Claro, nós somos inteligentes, precisamos manter os devidos cuidados que o Senhor tem nos ajudado, por meio exatamente de usar os médicos, usar os cientistas, né? Usar cada pessoa para poder nos dar as orientações. Ou, por exemplo, quando alguém diz, use máscara, o que ele está fazendo? Ele está lhe protegendo. Deus está dando sabedoria para o homem, que esse é um instrumento que pode livrar você. Quando ele diz, né, mantenha a distância social. O que é isso? É Deus, né, usando os homens para colocar um limite que nós possamos respeitar, onde isso pode nos ajudar. Então, veja que nós estamos andando pelo vale da sombra da morte, mas Deus está usando a vara e o cajado, né? Está dando para as pessoas orientação. Se você respeitar, se você seguir as orientações, né, nós podemos ter uma garantia, tá, de que nós vamos passar por essa situação e vamos sair lá na frente mais forte. Né? Mas o alvo maior é que nós devemos ter uma vida de consciência de que Deus está nos conduzindo por essa estrada da vida, mas nós temos um lugar, nós temos um destino, nós temos um alvo. Esse alvo é a casa paternal. É o versículo 6 do nosso texto. Isso fica muito também claro para nós, como Davi chega aqui no Salmo 42. Veja as palavras que ele usa no Salmo 42. Tá? Ele diz, como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então esse homem que começou sua juventude atrás do curral de ovelhas, que lutou com o gigante Golias, que enfrentou os filisteus, enfrentou Saul, né, o primeiro rei, assumiu, né, o reinado de Israel, conduziu, né, esse reinado por muitos anos. Então, quando ele chega na sua velhice, ele tem um desejo, ele tem uma vontade. Que vontade é essa? A vontade de estar na presença de Deus, de conhecer a Deus, né? Como suspira a coça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Que coisa preciosa, irmão, que nós pudéssemos também ter essa experiência de podermos dizer a mesma coisa como de Davi, esse desejo ardente no nosso coração por Deus, né? Por amar, por servir, por buscar a Deus, reconhecer a sua grandeza nas nossas vidas. Mas olha o versículo 2 do Salmo 42, quando ele diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei
perante a face de Deus? Essa expectativa preciosa nesse coração para o encontro com Deus. Ele tinha essa certeza, irmãos. Por isso ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não faltará para aqueles que amam a Deus e para aqueles que confiam em Deus, nada lhe faltará. O que vai restar para todos nós é esse grande desejo, esse desejo de um dia poder ter esse encontro celestial. Podermos dizer de todo o coração: quando, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus? Essa deve ser a nossa grande confiança. Essa deve ser a nossa grande força nessa terra. Nós podermos ter uma trajetória, de dignidade, de santidade, para podermos nos preparar e desejar ardentemente esse encontro precioso e glorioso com Deus de toda a terra. Pois Deus é o nosso grande pastor. Pois todos os dias Ele nos conduz aos verdes pastos. Pois todos os dias Ele refrigera a nossa alma. Pois todos os dias Ele prepara uma mesa preciosa à frente dos nossos inimigos. Porque o nosso Deus é um Deus de toda glória, de todo poder e de toda honra. Deus abençoe a todos. Amém.